Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Deus abençoe você, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos de vida. Deus seja com você sempre. E obrigado por estar conosco sempre também aqui na Central TV, com o programa de Bem com a Vida. Nosso propósito é falar do amor de Deus, nosso propósito é convidar você a vir conhecer a Igreja Quadrangular do Ecoville, Campo Comprido, aqui em Curitiba. Você com a sua família vir adorar a Deus conosco, ouvir a palavra, crescer, estimular sua fé, fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? Pela intervenção divina, principalmente nas horas mais difíceis da vida. E nós estamos aqui todos os dias em horários diferenciados, como você pode ver aí no rodapé. Nós estamos na Band todo sábado às 8 da manhã, né? na Rede Bandeirantes, sábado de manhã às 8 horas, né? Um programa semelhante a esse, de meia hora. Nós estamos agora também no YouTube, youtube.com/Pastor Rogério Amorim. Você pode ver ali, participar conosco de dezenas e dezenas de mensagens pregadas ao longo dos anos aqui na Catedral Quadrangular, em Campo Comprido, Ecoville. E eu tenho certeza, você vai ser grandemente edificado. E essa semana, nós vivemos uma semana passada espetacular, não é? Dia das Mães, início das 21 semanas de Daniel, né? Terça-feira à noite, todo ano nós realizamos por 5 meses. E logo depois do Dia das Mães, nós iniciamos as 21 semanas, que vai se encerrar na última semana de setembro. Atravessamos o inverno com uma igreja lotadíssima no nosso culto de oração de terça-feira, que por natureza já é um culto cheio, né? Mas daí quando começa a cruzada, aí é tremendo realmente, né? E eu quero desafiar você. Você que tem um sonho, você que tem uma necessidade, você que tem uma expectativa, você que tem um projeto, você que tem uma necessidade muito grande, você que persegue algo a vida toda e não conseguiu, vem aliançar-se com Deus. Vem aliançar-se com Deus, num propósito de 21 semanas. E eu tenho certeza que você vai ver o que vai acontecer na sua vida, vai ser sobrenatural. Você não tem noção do poder de uma aliança com Deus. E este ano o nosso tema é: quem sabe o que semeia não tem medo da colheita, não teme a colheita. Baseado no texto de Gálatas, não é? Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Vem semear conosco nessas 21 semanas e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Espere coisas realmente grandes na sua vida, não é? E essa semana, domingo, segunda e terça, né, nós recebemos o pastor Roberto Gromoski, lá de Belém, no Pará, ministrando batismo no Espírito Santo. Para quem não sabe, dia 20 é o dia de Pentecostes, né? Tivemos a semana toda com a vigília com André Valadão e agora os 4 dias de ministração com o pastor Roberto Gromoski e nada mais, né? Mais pertinente do que pregar exatamente o que tem que ser pregado, batismo no Espírito Santo, que lamentavelmente é uma coisa que está sendo muito esquecida por aí. As igrejas estão muito cheias de tique-tique, né? Não pode mais expulsar demônio, é proibido, desmancha o cabelo das mulheres, não pode mais falar em língua estranha, não pode mais gritar glória a Deus, não pode mais levantar as mãos, não pode bater pau, não pode nada, então fecha as portas, caramba, né? Porque pode tudo, extravasar sua alegria, suas emoções, seu louvor, sua adoração, diante de um Deus que é vivo. Senão a gente ia para o cemitério, sentava lá na cabeceira de uma sepultura e ficava mudinho, quietinho lá, né? Não, nós estamos num lugar de vida. E vida é o que sobra nessa igreja aqui em Campo Comprido. Então, venha com a sua família participar conosco. Deus tem algo de extraordinário, de surpreendente para a sua vida, desde que você aprenda a provocar o milagre. Com Deus é assim, ação e reação. A ação é minha, a reação é dele. Eu peço, ele dá. Eu provoco, ele concede o milagre. Não é isso? Então, vem estar conosco. Nós estamos esperando você também lá em Campo Largo, na nossa igreja. Nós temos muitas igrejas em Campo Largo.
Por que eu falo da igreja da rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário, Portugal, ali no centro? Simplesmente porque a minha filha é pastora lá, com o seu marido, pastor Almir. Né? E eu sei que é um trabalho como o nosso aqui, igreja lotada, linda, bonita, louvor maravilhoso e tudo mais. Né? E para você sentir um pouquinho do gosto disso e poder vir com a sua família, aliás, o Gromowski vai estar pregando essa semana em Campo Largo, né? Para você sentir o gostinho, participe de um culto conosco agora. Eu quero ler no Salmo 78, uma pergunta irritante, no verso 19. Israel então, ou a igreja quadrangular de Campo Comprido, falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, águas correram dela, rebentaram rios com abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, ou seja, o povo, a igreja, os duvidosos, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém. Nós estamos vivendo dias de muita expectativa no nosso Brasil, né? Estamos assim bastante desacreditados, tendo em vista tudo que acontece, e é uma coisa assim, como um câncer na sua metástase, né? Tudo foi atingido nessa nação, tudo. Qualquer segmento foi atingido nesse país, lamentavelmente. Até o Supremo é o que é hoje em dia, né? Lamentavelmente. E esse tipo de coisa traz uma inquietação muito grande ao coração de toda pessoa de bom senso. Os alienados, né? Estão nem aí, nem sabem o que estão acontecendo, não lê jornal, não televisão só para novela, né? E assim por diante. Então o mundo está caindo ao seu redor e nem está percebendo. Num certo ponto até é bom, né? Não se preocupa, não se estressa, né? Mas para quem tem bom senso, quem é casado principalmente, quem tem uma família para sustentar, quem tem filhos, ou como o seu pastor aqui, que tem netos e bisnetos, né? Hoje chegou um bisneto lá em casa. Tá uma bagunça a minha casa, né? E vai ficar assim por uns 10 dias, mais ou menos, né? Mas tudo bem, é tudo bênção, né? É tudo somatório, afinal de contas. Mas, queira ou não queira, a gente, por uma questão de bom senso, de amor à família, você acaba se preocupando com o futuro deles. Mas como eu disse para alguém, com certeza quando eu nasci, há 70 anos atrás, meu pai e a minha mãe devem ter dito as mesmas coisas. Provavelmente quando Pedro Álvares Cabral, antes de fazer a burrada que ele fez, né, nos anos 1500, ele deve ter nascido então lá por 1450 mais ou menos, os pais dele pensaram a mesma coisa lá em Portugal. O que vai ser do nosso filhinho, pá? Né? Preocupados com o futuro dele. Assim como foi no primeiro século, assim como foi com Adão e Eva, não é? Quando tiveram os seus primeiros 2 filhos, depois eles tiveram mais filhos, é bom que vocês saibam. Isso responde a pergunta, essas perguntas impertinentes que fazem por aí, né? Tiveram muitos filhos depois de Adão e Eva, de Abel e Caim, melhor dizendo, né? Mas com certeza, quando os meninos nasceram, humanamente eles devem ter pensado assim, até porque tinham pisado na bola. Se eles não tivessem pisado na bola, se eles não tivessem pecado e estivessem ainda naquele paraíso, no Éden, onde era a maior moleza também, né? Devia ser até chato, né? Não tinha que fazer nada, caramba, a não ser dar nome aos animais e comer o que quisesse, afinal de contas, né? Vida boa, melhor ainda, não tinha nem que passar roupa, nem lavar roupa, porque nem roupa tinham, né? Mas provavelmente, apesar de tudo isso, daí depois, devido ao que aconteceu, se colocaram debaixo de maldição
E as preocupações vieram. Então é muito natural nossas preocupações. O que não é natural, pode ser para o mundo natural, mas para o povo de Deus, tem povo de Deus aqui? Não pode ser natural na nossa vida. Por mais difícil que esteja a situação, por mais sem saída que pareça ser a situação, por mais que você esteja sentindo a dor da traição, da ingratidão, da perda, ou a mesma dor mesmo, no seu organismo, não há um motivo concreto para eu me preocupar desmesuradamente com o meu amanhã, por uma razão muito simples. O meu amanhã está nas mãos de uma pessoa que me ama e que quer o meu melhor, que é o meu Deus, que sabe de todas as minhas necessidades. Eu é que preciso saber que Ele é suficientemente poderoso, amoroso e Deus para suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu é que preciso saber disso, né? E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é um homem ou uma mulher, uma pessoa dependente dEle. Essa dependência agrada a Deus, não pelo fato dele se sentir dono de um escravo. Faz isso, senta, levanta, vai para a esquerda, vai para a direita. Não. Essa dependência agrada ao coração dele, porque quando eu me torno dependente dele exclusivamente, eu estou provando que confio nele, que eu acredito que ele é o que diz ser, que a sua palavra diz que ele é. E então ele tem prazer de fazer cumprir as suas promessas na minha vida. Diferentemente, inclusive Davi, tem um versículo de Davi que eu uso muito nas minhas orações, praticamente todo dia. Eu gosto muito quando Davi diz ao Senhor, eu coloco meus tempos nas tuas mãos. É bonito isso, é abrangente, não é? Coloca meu futuro. E quando ele fala do meu futuro, é amanhã, é o mês de junho, é dezembro, é 2020, é a eternidade. Eu coloco meus tempos, muito abrangente, muito inteligente essa palavra, nas tuas mãos, Senhor, que é uma coisa que nós deveríamos aprender a fazer. Por outro lado, como nós lemos aqui, se tem uma coisa que me irrita, e eu tenho certeza que não só a mim, mas a você também, é quando duvidam de nós, não é verdade? E isso se irrita a mim, que sou um sujeito todo cheio de falha, de fraqueza, de pecados. Agora imagine isso com relação a um Deus que não falha, que não tem pecado, que não tem chance nenhuma de pisar na bola conosco, a gente duvidar dele. Olha, esse eu acho que é o maior pecado que nós cometemos e pagamos o preço por isso, de não confiar 100% em Deus. E por isso mesmo, como nós lemos aqui, numa situação difícil, em que Israel passava por mais um momento dificílimo, cercados, sem ter para onde correr. E por quê? Porque o seu Deus falhou? Não, porque eles falharam com o seu Deus. Desobediência, murmuração, idolatria, imoralidade, tudo aquilo que desagrada a um Deus que é santo, eles cometiam. E eles eram tão cretinos que eles ainda diziam assim, né? Esse Deus rachou lá com Moisés, né? Rachou a pedra e fez verter água, rebentaram ribeiros com abundância, fez cair, quando eles falam aqui do pão, né? Fez cair maná do céu todo dia, e fez chover carne na cabeça deles no meio do deserto, em forma de codornas. Você veja a incoerência do homem para com o seu Deus. Eles estão falando de tudo que Deus fez com gerações passadas, e agora eles debocham de Deus na situação que eles estão, dizendo, e porventura poderá esse Deus nos preparar uma mesa no deserto que nós estamos vivendo? Olha, sinceramente,
Se eu sou Deus, eu dava uma na orelha deles, mas bem de grudar uma orelha na outra. Felizmente eu não sou Deus. Fique tranquilo. Porque nós fazemos muito isso, afinal de contas, né? Falaram contra Deus. Está aqui escrito, falaram contra Deus. O povo de Deus, como nós aqui, falaram contra Deus, duvidaram de Deus. E não tem nada de pior na nossa vida do que duvidar de Deus e da sua palavra e das suas promessas. Tiago, o meio-irmão de Jesus, no seu livro ele escreve isso. Na sua carta, ele escreve isso. Que o homem que age dessa maneira insensata, né, são como as ondas do mar, que vão e voltam e fica por isso mesmo. Não produz coisa nenhuma a não ser espuma, né? Me lembro de Zacarias, o pai de João Batista, que ficou mudo até o filho nascer porque duvidou de Deus. E duvidou de Deus por quê? Meu Deus do céu, quem é nesse planeta que não conhece a história de Abraão e de Sara? Que já velhos de idade tiveram filhos, assim como a mãe de Sansão e tantas outras mães, assim como Ana, que não podia ter filhos. Quem não conhece essas histórias? Então imagina Israel, não vão conhecer essa história. E no entanto, ele duvidou. Ele duvidou quando Deus disse que ele e a mulher, porque já eram avançados em idade, iam ter um filho extraordinário, que seria o profeta João Batista, voz do que clama no deserto, aquele que precederia a Jesus, seu primo. E ele duvidou, e porque duvidou, ficou mudo. Só foi falar quando viu o filho nascido. Isso tem acontecido muito na nossa vida. Emudece muita coisa na nossa vida quando nós duvidamos ou até pronunciamos sentenças sobre nossas próprias vidas, duvidando do nosso Deus. Tem um texto nas Escrituras, lá no segundo livro dos Reis, que fala de um período, era do profeta Eliseu, que Samaria, que era a capital então, foi cercada pelos sírios. E a coisa ficou tão feia lá dentro, a fome bateu, a situação ficou caótica, vendia-se uma cabeça de burro. Imagina vocês, tem gente que não come cabeça de porco. Mas então Deus usa o profeta para trazer uma profecia, uma mensagem de ânimo àquele povo. Não se preocupem, porque em tal e tal tempo, e será agora, muito breve, vocês vão ter comida de sobra. Vai chover na horta de vocês. Um capitão do exército de Israel simplesmente disse: conta outra. Mas essa nem Deus vai conseguir fazer. Olha a nossa situação. De onde vai surgir comida, nós aqui fechados, cercados pelos inimigos? E aí entrou aquela história dos leprosos, eu não vou contar tudo isso aí, que é muito longe, afinal de contas, né? Que viram que o exército inimigo foi devastado, fugiram todos apavorados, porque Deus mandou o seu exército invisível, mas poderoso, que causou terror no meio dos inimigos, que fugiram todos, se mataram, se atropelaram, se pisotearam, e deixaram tudo para trás. Isso é um acampamento enorme, com comida, com dinheiro, com roupas, com tudo. E eles disseram: é a nossa vez. E um deles disse: gente, não está certo o que nós estamos fazendo. Tudo bem que essa gente nos despreza por sermos leprosos, mas nós não vamos entrar no jogo deles. Vamos lá avisar que tem comida de sobra, porque eles e os filhos estão morrendo de fome. E quando eles chegaram nos portões e de longe falaram, porque essa era a lei por serem leprosos, não podiam chegar a menos de 10 metros de uma pessoa sadia, eles gritaram: gente, o exército dos homens se matou tudo. Aconteceu alguma coisa espetacular lá, não sei bem o que foi. Eu só sei que tem comida para dar e vender. É só abrir os portões e ir lá saquear tudo aquilo. E ainda sobra roupa, dinheiro, ouro, cavalo, um monte de coisa. E eles abriram os portões. E aí foi o estouro da boiada mesmo, né? Saíram todo mundo morto de fome, correndo. E adivinhe quem foi o primeiro atropelado e morto? O capitão que duvidou. Quando nós duvidamos de Deus, nós somos atropelados pela verdade. Isso é um fato.
Isso realmente é um fato, né? E tem certas figuras nas Escrituras que são verdadeiras promessas e que despertam a nossa atenção. As visões que Deus dá aos seus filhos, elas são de uma magnitude, mas de uma criatividade tão extraordinária que as palavras humanas não conseguem definir a coisa, contar o fato, de tão bonito que é. E as promessas de Deus são assim, são originais. Abra a tua Bíblia em Isaías, por exemplo, no capítulo, deixa eu ver aqui onde é que nós vamos começar. Vamos começar no 41. Capítulo 41. Olha só, a originalidade das promessas de Deus. E eu quero que você ponha uma coisa no seu espírito. Essas promessas são para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão atravessando um deserto, que estão vendo, olhando para trás e vendo tudo em caco, ou se não, estão se sentindo um caco, um vaso quebrado, como disse Davi. E um vaso quebrado normalmente machuca outras pessoas, né? Para pessoas que estão meio desestimuladas, meio entregando os pontos, meio desistindo. Olha só, 41 verso 17, vamos ler aqui. Os aflitos e necessitados buscam água, e não existe. A sua língua seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus da igreja quadrangular, não vou desampará-los. Olha só a figura. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Abrirei, não tem. Vou abrir. Lugares altos, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Olha só, plantarei no deserto cedro e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente. Porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem que na sua vida, igreja de Campo Comprido, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Promessa de Deus para você que está em luta, para você que está atravessando um deserto. Um capítulo para frente, 2, no 43. Em 43, também verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Deixa o passado no passado. Nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. E agora surgirá, porventura vocês não vão saber? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O ermo é a região selvagem, né? Vamos para o capítulo 55, 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, vai trazer bênção, vai trazer solução. Por quê? Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, que é uma árvore com flores ornamentais. Em lugar da sarça, que você sabe que é uma coisa tudo espinhenta, né? Crescerá a murta, que é uma planta medicinal e que também é usada para a beleza das mulheres. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Ou seja, essas promessas eu não deixarei de cumprir. Serão eternas para a vida daqueles que em mim acreditam, diz o Senhor.
animar vocês. Lá em Naum, eu já preguei sobre esse assunto aqui algum tempo atrás, né? Diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos nessa tormenta, vocês não estão sozinhos nessa luta ou nessa guerra. O general Jesus Cristo está à frente e certamente te conduzirá à vitória. E o meu objetivo aqui, gente, não é polemizar, embora eu seja meio polêmico no modo como eu coloco as coisas, mas é que no que diz respeito às Escrituras, me perdoem dizer, mas é radical. Não tem eu acho, será que? Está escrito, tá, não está, não está. E se está escrito tem um propósito. E não foi escrito por homem, claro, no papel, ou no pergaminho, ou no papiro, ou na pedra, ou no couro, é evidente que foi escrito por um homem. Como foram escritos por homens também, os livros de ciência, de filosofia e assim por diante. Como eu digo, um cavalo é que não ia escrever. Mas o principal é quem está por trás dessa escrita. Quem influenciou, quem inspirou. E nesse caso aqui, o Deus triuno, aquele que os anjos, que os querubins cantam, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque santo, 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 Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes santo. E esse Deus Espírito Santo, que é o Deus que está aqui hoje, é a manifestação de Deus aqui hoje, o Espírito Santo, foi quem inspirou essa palavra. Então não temos por que duvidar, afinal de contas, de maneira nenhuma, não quero polemizar, mas sim dizer que Deus é soberano. E os seus atos nem sempre podemos explicar racionalmente. Como é que racionalmente eu vou explicar milagre, gente? E esse, para a glória de Deus, é o propósito dele na sua vida. Restituir a você multiplicadamente tudo aquilo que a inveja, o ciúme, a olhada, a feitiçaria, o diabo te tomou um dia. Por isso eu gostaria que você lesse isso, né? E que você entendesse, como pregamos aqui esses dias, que ele é o oleiro, nós somos o barro. E que o poder do seu Espírito atua como o sol. Se nós agirmos com a manteiga no sol, nós vamos nos derreter na presença de Deus, na boa. Mas se nós agirmos como barro, nós vamos endurecer e não vamos servir para mais nada. Ele pode sim nos preparar uma mesa no deserto. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.